layout, a gente está tentando descaracterizar um pouquinho do culto para o culto de ensino. Culto solene e culto de ensino. Então a gente vai tentar algumas formas para que nós possamos ter um feedback mais próximo, tá? O culto solene é praticamente um monólogo. O pregador fala, todos ouvem. Não há participação, não existe a pregação responsiva nesse sentido, de que o pregador está falando, alguém levanta a mão e fala, mas eu estou com dúvida, pregador. Não temos isso. O estudo bíblico, sim, nós podemos todos interagir, podemos todos participar, tirando as nossas dúvidas. Então a gente vai tentar fazer isso no ensino, para que vocês possam participar mais. Eu quero muito que vocês participem do culto de ensino, tirando as suas dúvidas e também colocando, acrescentando ideias que vocês possam ter captado, tá, na mensagem. Eu disse isso lá no comecinho, eu acho que eu disse. Se eu não disse, eu estou dizendo agora. Eu nunca vou me colocar aqui na frente como o senhor da razão. Nunca vou me colocar aqui como alguém que sabe mais do que vocês. E muito menos do que os meus colegas que passaram aqui, que contribuíram muito, tá? E nós daremos sequência ao que o Senhor quer neste momento para nós. Então não me vejam aqui como o Senhor sabe tudo. Há coisas que eu não sei, estou aprendendo. E há coisas que eu não sei e estou aprendendo com quem? Com vocês. Num bate-papo, às vezes numa análise textual mais fiel do que a minha, às vezes numa compreensão teológica com uma visão mais assertiva do que a minha. Então eu quero ter muito esse feedback com vocês. Eu gostaria muito que vocês participassem de fato, principalmente pelo estudo que a gente vai começar hoje da carta aos Romanos, que é uma das cartas mais brilhantes das Escrituras. Bom, então nosso estudo hoje vai ser uma pequena introdução à carta de Romanos, tá? E na sequência nós pensaremos alguns estudos pontuais dos capítulos de Romanos. Não vamos estudar toda a carta capítulo por capítulo, tá? Faremos isso futuramente em pregação de fato. Então nós queremos pegar os principais pontos de Romanos para que possamos trazer e a gente possa então absorver aí as riquezas dessa carta, tá? Então o texto áureo, eles chamam, né? Quase que todos os estudiosos chamam de texto áureo este texto de Romanos capítulo 1, versículo 16, que eu sei que todos os irmãos já sabem, se não de cor, já ouviram por um grande fato. Qual o fato que esse versículo está atrelado? Não, um fato histórico. Tem um fato histórico, tá, que esse versículo está envolvido. Muito conhecido, por sinal. Jesus. Não, foi um fato histórico assim, fora das Escrituras, tá? Esse versículo, ele despertou quem a fazer o quê? Na história. Ok? Não. Mais para frente ainda. Como diria a brincadeira, tá frio. Né? Mais para frente. Despertou esse versículo, olha lá. Porque não me envergonho, Lutero foi despertado, tá? Através desse versículo, e depois ele vai falar do versículo da fé. Vai dar sequência no 17, tá? Vai emendar o 16 e 17. Então, Romanos, capítulo 1, 16 e 17, foi o estopim, foi o que precisava para Lutero fazer o quê? Acordar e ser despertado, porque depois ele vai dizer o quê? Que o justo viverá pela fé, que é o que ele pincelou deste primeiro capítulo de Romanos. Então, este texto é chamado de o texto áureo por quê? Porque ele fala resume basicamente o que é a nossa fé. Nós não podemos ter vergonha. Não podemos nos esconder, não podemos esconder a nossa identidade. Por exemplo, dá para olhar para o seu Paulo e não associar com ele a profissão dele? Ou da dona Zilda, ou do seu Dino, ou de qualquer um de nós aqui? Dá para falar assim, olhar, você não olha para... O filho olha para a Wanda e fala assim, eu não consigo olhar para minha mãe e olhar para a Wanda sem que ela seja minha mãe. Não tem como desassociar. Não tem como você arrancar de uma pessoa aquilo que ela de fato é. Não é verdade? Dá para arrancar do cristão a identidade dele? Irmão, se você não tentou, testemunha. Não dá certo. Não dá certo.
Tá? Não dá certo de fato. Aonde você for pisar o seu pezinho, eles vão descobrir que você é crente. Vão descobrir. Por que vão descobrir? Pelos seus atos. Lembra a história de Pedro, né? Você fala igual, você se veste igual, você parece com ele. Não tem como. Eles vão falar, mas você fala igual crente. Você tem umas piadas igual a de crente, que não é piada profana, né? Aquelas piadas normais, né? Você canta umas músicas, parece música de crente. Então você vai ser associado, porque nós não podemos tirar aquilo que nós somos. Então o texto diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação para todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Tá? Falando da ordem da salvação, primeiro foi disponibilizada aos judeus, mas eles não quiseram, conforme diz o texto de Isaías, né? Veio para o que eram os seus, porém os seus o desprezaram, rejeitaram. Então esse é o texto áudio da epístola. Vamos ler juntos estes 16 versículos da carta aos Romanos? Vamos ler todos juntos? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós, por quem todo mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo pelo Espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de que, como incessantemente, faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter ido convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto a vossa quanto minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Meus irmãos, é importante que nós tenhamos este hábito de ler as Escrituras. Vocês percebem que quando a gente lê uma coisa e quando a gente fala, as palavras elas têm, parece que uma ação mais real? Ou é só sensação minha? Não, né? Você lendo, você está ali lendo, você está absorvendo e tal, mas quando você pronuncia, parece que aquelas palavras estão saindo literalmente do papel e fazendo-se feito. Tá? Essa é a intenção das Escrituras. Por quê? Por que quando a gente lê as Escrituras em voz alta, parece que as palavras saltam as Escrituras, as folhas? Porque Deus falando conosco, o livro é inspirado. É um livro inspirado. É o próprio Espírito Santo falando, né, conosco. Então isso é muito importante a gente ler e, se possível, em voz alta. Tá? Então, neste mês de setembro, nós teremos esse privilégio que Deus está nos dando de poder estudar a Epístola aos Romanos, e assim nós vamos afirmar, podemos afirmar de fato, que jamais seremos o mesmo depois que estudarmos essa carta. Meus irmãos, a carta aos Romanos, ela é fantástica. Ela é
uma carta que realmente ela muda a vida das pessoas, como mudou de Lutero, antes de Lutero, Agostinho de Hipona, mudou de Lutero, John Wesley, Calvino, de tantos outros anônimos ao longo da vida, e certamente mudará a nossa vida quando nós fazermos de fato uma leitura devocional desta carta. Sugestivamente, proponho que neste mês de setembro o seu devocional seja em cima da carta de Romanos. A começar por amanhã, leia um capítulo, depois leia o segundo capítulo, dá para a gente ler todos os capítulos desse mês de setembro. Proponho, nós temos ainda mais 23 dias ainda para acabar o mês, dá para ler um capítulo por dia, ainda sobra, dá para reler alguns mais fortes 2 vezes ainda. Então proponho para que você possa se conectar com o estudo de quinta-feira com o livro. Romanos, ele vai mostrar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos judeus e gentios. Primeiro, grande coisa que você vai observar quando você lê a carta aos Romanos, que ele está falando de salvação. Salvação para quem? Para o povo judeu, que rejeitou, e também para os gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus de nascença, eles são chamados de gentios. Isso, e também revela que o homem perdido nas trevas do pecado é reconciliado com Deus mediante a sua graça. Uma outra coisa que Romanos tem essa característica de mostrar a graça de Deus de uma forma tão linda e tão maravilhosa, a ponto dela reconciliar o homem. E mostra como Deus reconciliou o homem, que não foi por obras, não foi pela sua inteligência, não foi por ação de algum outro grande homem, não foi pela ação dos apóstolos, mas foi pela graça de Deus. O homem foi reconciliado. Essa graça é o que nos justifica e nos qualifica a ter comunhão com Ele. Pronto. O livro, a carta aos Romanos, ela é muito enfática nisso e nos ajuda a compreender, principalmente nos dias atuais, em que muito se discute a salvação de um crente, se ela é eu vou usar 2 nomes técnicos aqui, tá? Mas depois eu explico. Se ela é sinergista ou se ela é monergística, ou seja, se o homem tem participação na salvação, sinergia, ou se a salvação é um ato total de Deus, monergia ou monergismo, né? Então, se discute muito isso. Você, de certo, tem algum irmão crente de outra igreja, que é irmão crente, fiel a Deus, que você dá testemunho dele, que ele é de uma outra denominação, mas ele fala assim: minha irmã, eu preciso fazer alguma coisa para ser, eu tenho livre-arbítrio, eu preciso fazer algo para ser salvo. Deus está lá chamando na Bíblia lá: vinde a mim, eu tenho que ir. Está dizendo: aquele que vier, né, eu tenho que vir. Está dizendo assim: olha, tome a tua cruz, eu tenho que tomar minha cruz, eu tenho que fazer alguma coisa. Está escrito lá. Né? Qual o problema disso? O problema é quando se não olha para a graça como o agente único para a salvação do homem. Nós, presbiterianos, diferentemente, eu já disse isso no domingo passado, nós presbiterianos, diferente do que se pensa, nós não falamos da soberania de Deus em detrimento da responsabilidade humana. Para nós, presbiterianos, as duas agem juntas. Agem juntas. E nós não temos a soberba de querer explicar quando uma age, quando a outra age. Por quê? Porque as duas agem juntas, como numa linha, e é Deus quem dá essa condição de que o homem cumpra as suas responsabilidades sem ferir a soberania. E de fato, a soberania de Deus, ela é aplicada sem ferir também a responsabilidade do homem. Então, é muito importante. Romanos, ele mostra isso para nós dessa forma, mostrando que existe um abismo entre os pecadores e o Pai. Existe um abismo. Agora, esse abismo, é possível passar esse abismo. Mas como? Somente em Cristo Jesus. Não há esforços humanos. Não tem como eu fazer uma ponte com as minhas próprias mãos, não há como eu encurtar o vale, não há como tomar um Red Bull, criar asas e voar, não tem como. Não há. Só há um meio de chegar ao Pai, através de Jesus Cristo. A única maneira, o único modo de você chegar a Cristo. E Romanos mostra isso de forma clara, do começo ao fim, como Jesus Cristo
esse meio de ligação entre o homem pecador e o Deus Pai Todo-Poderoso. A carta aos Romanos, né, epístola, epístolas, ora carta é a mesma coisa, tá? A epístola aos Romanos, nós aprendemos que a natureza adâmica que domina o velho homem é destronada pela fé em Cristo e que é possível vivermos em novidade de vida através do poder do Espírito Santo que opera em nós. Isso é maravilhoso, porque Paulo vai tratar da questão, em Romanos, muito forte da questão do pecado, né? Da depravação total que o homem sofreu no Éden. Mas, ao mesmo tempo, a carta aos Romanos vai mostrar que a nossa natureza adâmica, ou seja, aquilo que nos impulsiona a pecar, e muitas vezes a gente coloca a culpa, não que ele não mereça, né? Mas muitas vezes nós colocamos a responsabilidade dos nossos pecados ao diabo, quando na verdade é a nossa natureza pecaminosa. Por que nós pecamos? Porque o diabo tentou? Muitas vezes sim, mas na maior parte das vezes é porque a nossa carne é atraída pelo pecado, é atraída por todos os tipos de pecados, todos os tipos. Tim Keller é um escritor americano, faleceu acho que o ano passado, foi ano passado. Ele escreve num livro que eu estou lendo, ele escreve dizendo isso, que nós não imaginamos e não temos a ideia de que nós somos pecadores em potenciais e nós podemos cometer todos os tipos de pecados possíveis, até aqueles que a gente abomina, sabia? Até aqueles que a gente abomina, a gente pode pecar. Por quê? Por causa da nossa natureza caída, da nossa natureza adâmica. Então, quando você olhar para esse mundo hoje, e nós vamos estudar isso semana que vem, tá? Eu só vou dar uma prévia. Quando você olhar para esse mundo hoje e dizer assim, mas esse mundo tá demais. Como pode uma mãe ter relação com uma outra mulher e pedir para o filho filmar? Como pode uma mãe querer ter relação com o seu filho pela primeira vez para que ele tenha experiência, né, sexual e não se machuque quando ele for ter a primeira vez dele? Como pode o homossexualismo estar tomando conta de todas as partes desse Brasil e do mundo? Como pode, né, as grandes empresas cinematográficas fazerem filmes, ou fazerem desenhos, ou fazerem documentários brincando com Cristo, fazendo Jesus homossexual, fazendo um Jesus maníaco, fazendo um Jesus debochado? Como pode tudo isso? Como pode as pessoas estarem procurando, o vício tem aumentado muito nos últimos anos? Como pode as pessoas saberem que a droga, o álcool, elas matam e mesmo assim elas estão mergulhadas nisso? Você vai aprender isso em Romanos capítulo 1. Você vai aprender o porquê. Você deu a deixa, né? Não. Você deu uma aviso aí de que não é para intrometer, entendi. Hoje não é dia disso. Não, é sim, hoje é dia. Hoje é dia. Então eu entendi. É domingo que não é, hoje é dia. É só para acrescentar. Não dá para entender dentro do judiciário que o juiz determina que dois homens casados cuidam de uma criança. Exato. Não dá para entender que duas mulheres casadas cuidam de um menino. O que esse menino vai dizer lá na escola? Minha mãe, meu pai. Não sabe nem definir, coitado. Qual que é o passivo, qual que é o ativo, qual que é a mãe, qual que é o pai. Exato. Então isso, me desculpa, Diego, eu tenho me avexado com isso. Eu sei, isso pode, mas é compreensível. Nós olhamos para tudo isso e não entendemos. Não entendemos, não tem como entender mesmo, embora Romanos capítulo 1 em diante, vai nos ajudar a compreender isso. Mas, por exemplo, eu estava vendo ontem, enquanto estava pensando em algumas coisas, como pode uma pessoa ter 18 casamentos e 19 maridos? Uma grande atriz famosa teve 18 casamentos com 19 maridos. Gretchen. Tu dizes. Então, ver como pode. Como pode as pessoas, a cada ano que passa, se mergulhar no pecado de uma maneira assim, sem preocupação com o que vai acontecer?
Ou seja, não valorizam mais aquilo que no passado se valoriza, que era a moral. A moral. O homem do campo, o homem da roça, ele podia ter tudo manchado, só não a sua índole, a sua imagem, a sua moral, a sua palavra valia mais do que qualquer pedra preciosa ou qualquer valor que tivesse aí disponível. A palavra de um homem valia muito mais. Então, quando nós olhamos para esse mundo, nós ficamos perplexos. Por isso que é importante estudar a carta aos Romanos, porque nós vamos ver que ela trata da depravação total do homem, mas ela ao mesmo tempo mostra que por causa da graça redentora de Jesus Cristo, né, por causa da salvação que nos foi dada mediante o nosso Senhor, então a natureza adâmica foi o quê? Destronada. Quem é que nos domina agora não é mais a nossa natureza, embora ela esteja viva. Quem é que nos domina? O Espírito. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas, nós vamos chegar lá, espero que cheguemos lá, Paulo vai colocar as obras da carne e o fruto do Espírito. Não são os frutos, é o fruto e as obras da carne, porque são muitas as obras da carne. Então, a teologia de Paulo, não que seja uma teologia diferente das Escrituras, mas a gente fala só para questão pedagógica, a teologia de Paulo é muito interessante pela maneira como que Paulo olha para fora da igreja, orienta os irmãos dentro, para que eles percebam o perigo que eles estão correndo. E Paulo não está fazendo nada mais do que as Escrituras já tinham dito antes dele: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, simplesmente olhar para a carta aos Romanos e fazer uma análise teológica e dizer: agora eu entendo, agora eu compreendo. Eu fico pensando o seguinte: são 13 cartas, né? 13, de Paulo, sim. Bom, caso dos Romanos, Efésios, Gálatas, Tessalônica. Essa carta é endereçada para a comunidade ou tem um receptor dessa carta? Não responderei, porque eu vou tratar ela daqui a pouquinho já. Segura aí, daqui a pouquinho. Não vou responder daqui a pouquinho. Uma pessoa me perguntou e eu Sim. disse: bom, é como se fosse um jornal. Eu falei assim com ele: Você vai saber hoje, você vai levar a resposta hoje para casa. porque eu não achei a resposta. Vai levar. Vamos começar agora pelo autor, tá? Então, o autor da carta, embora para a gente seja fácil, pera lá, para que você vai falar que o autor é Paulo? Porque tem gente que se discute ainda sobre a autoria da carta, tá? Quase todos, tá? Os biblicistas, teólogos, estudiosos, eles entendem que foi Paulo, porque a própria carta começa, né? Paulo falando. Embora a gente sabe que foi Paulo quem ditou, tá, a carta, mas a autoria é dele. Agora, existem argumentos que negam essa originalidade, tá? Porém, não tem nenhuma credibilidade entre os biblicistas. São alguns liberais, alguns outros que não são cristãos, que entendem, que querem questionar a autoria da carta aos Romanos, por exemplo, para dizer: mas Paulo nunca foi. Paulo não foi para Roma, né? Embora Paulo foi depois, mas Paulo não foi para Roma quando essa carta chegou, então não foi ele, foi outra pessoa, então foi Tércio. Eles usam uma jogadinha, né? Foi Tércio que escreveu, de fato foi Tércio que escreveu, mas quem ditou foi Paulo. Então, nós entendemos, tá? E a maioria esmagadora dos biblicistas, teólogos, estudiosos, dão a autoria da carta ao apóstolo Paulo. Paulo escreveu essa carta com a ajuda de Tércio. Tércio era o seu amanuense, o escritor, tá? Aquele que era responsável por redigir a carta, corrigir ali as questões de pontuação, se tivesse, tudo. Então, foi Tércio quem escreveu, tá? Isso está lá em Romanos 16, se você quiser conferir, 16, 22. E o costume da época permitia que este amanuense, né? Amanuense, ou escrevente, fica mais fácil, escrevente, tivesse certa liberdade na redação do documento, agindo como uma espécie de taquigráfico. Então ele tinha liberdade. Paulo ditava para ele tinha liberdade de colocar as palavras de uma maneira que fosse mais compreensiva lá para onde essa carta ia chegar. Bom, com base neste fato, alguns críticos têm argumentado a respeito da autenticidade de algumas passagens da carta,
que atribuem a não autoria paulina. Todavia, o teor de Romanos não deixa dúvida de que todo o seu conteúdo reflete. A linguagem é muito clara. A linguagem da carta aos Romanos, você comparando com outras cartas, você vai perceber que não tem como não ser Paulo. Pela linguagem que Paulo usa. Como começa, o conteúdo, o final. Paulo, ele é muito padrão na sua carta. Você pega... Intelectualidade, né? Paulo é um homem versado, né? Um homem poliglota, um homem conhecedor da lei, é um homem muito avante do seu tempo. Então, isso é muito fácil de identificar. Por isso que há uma questão que ainda até hoje gera dúvida de muitos teólogos, é sobre a carta aos Hebreus. Muitos escritores atribuem a Paulo por causa da linguagem. Outros respeitados escritores colocam que não tem escritor, não se sabe quem é. Pode ter sido Apolo, pode ter sido Pedro, pode ter sido qualquer um outro, mas vem crescendo aos últimos anos essa possibilidade de ser Paulo pela linguagem, que é basicamente igual às demais cartas de Paulo. O local e a data. Paulo escreveu aos Romanos provavelmente entre os anos 56 e 57. Uma carta que foi logo escrita bem no começo. A primeira carta do Novo Testamento escrito, o primeiro documento escrito do Novo Testamento, possivelmente foi Tiago, por volta do ano 45, 46, ou até 49, dependendo da data aí. E aos Romanos é escrito logo em seguida. Tá? Uma das primeiras cartas a serem escritas. Anos 56, 57, quando se encontrava na cidade de Corinto, na capital romana, da Acaia, né? No território da Grécia. Paulo permaneceu pelo menos 3 meses na Grécia por ocasião da sua ida a Jerusalém. Então Paulo está lá na casa de Gaio e ele escreve essa carta aos romanos, à cidade de Roma, para que chegasse lá ao seu público. E muitas cartas de Paulo que está denominada igreja, você vai perceber que Paulo não está lá, mas Paulo está em outro local. Por exemplo, as cartas da prisão. Paulo está preso, escrevendo cartas para as igrejas. As cartas chegam lá, mas Paulo está onde? Na prisão, em Roma ou em outra prisão, escrevendo. Isso você pode conferir, tá? Atos capítulo 20, versículo 3, vai mostrar as visitas de Paulo na capital romana, onde era Acaia, a capital romana. O livro de Atos nos mostra que foi em Corinto, cidade grega, que Paulo montou o seu centro de atividade, como se fosse uma base missionária. Paulo monta ali em Corinto, tá? Para distribuir então as cartas para as outras igrejas. Em Corinto, Paulo fica hospedado ali na casa de Gaio, que era um amigo que deu muito apoio ao ministério de Paulo. Então, Corinto é uma cidade muito importante nesse sentido, e talvez, tá? O carinho que Paulo tem pela igreja de Corinto, e a gente vê até na exortação de Paulo na igreja de Corinto, um carinho diferenciado em relação às outras igrejas, não que ele não tinha pelas outras, mas parece que a tratativa de Paulo com Corinto é um pouco diferente. Talvez seja explicado pelo tempo que ele passa lá e por toda a dificuldade que Paulo teve durante as suas viagens. Os destinatários. Quem são os destinatários? Alguns intérpretes, ao escreverem a respeito da Epístola aos Romanos, a classificam como sendo de natureza atemporal, ou seja, fora de tempo. Romanos foi escrito para aquele tempo, século I, ou os primórdios ainda, mas eles falam, não, Romanos não pode ficar só lá no ano 50. Romanos é uma carta que ela ultrapassa todos os tempos. E faz sentido. Por quê? Porque, como ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ela transcende ao seu momento que ela está sendo escrita. Ela transcende aquele momento. Ela serve até para os dias de hoje. Então não é errado dizer que essa carta é uma carta atemporal, fora do tempo. Tá? Romanos 1,17 nos mostra de modo bem claro os destinatários dessa epístola: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem seria, pois, esses todos que estão em Roma? É a grande pergunta. Quem seriam? Seriam os judeus? Seriam os gregos? Quem seria esse a todos que estáis em Roma? Tá? A disputa sobre os reais destinatários dessa carta. Então, há argumento aí que Paulo escreveu para os judeus que estavam em Roma, que estavam radicados em Roma, tá? Enquanto outros vão defender que são os cristãos gentílicos,
que estão recebendo essa carta. E Paulo escreveu então para quem? Para a igreja, composta de judeu convertido e gentil convertido. Estes são os destinatários, são a igreja de Cristo, que é composta por judeu e grego. Esta é a igreja. Isso faz muito sentido em todos os escritos de Paulo. Paulo não vai mais chamar o povo de Deus agora de só os judeus ou só os gentios. E não é a briga de Paulo lá em Gálatas? Quando os judeus querem fazer os crentes convertidos de cumprir a ordem judaica, Paulo está dizendo, não, agora não há mais dois povos, há um só povo, que está unido por Jesus Cristo. Não há mais grego, mais gentil, não há mais judeu, não há mais branco nem negro, agora são todos um povo só. Então, para quem é? Para a igreja que está em Roma, São Paulo. A igreja que está em Roma, composta de judeu e de gentil. A todos os crentes que estão em Roma, convertidos. Pode responder lá. Então, a forma literária de Romanos, essa epístola de Paulo aos Romanos segue o modelo de outros documentos do primeiro século da era cristã. O esboço obedece à ordem desse tipo de documento, tendo sempre uma saudação. Você vai perceber isso muito claro na carta de Paulo. Paulo sempre começa saudando, depois vem uma breve oração, tá? E ele vai fazer disso a sua forma literária, que era bastante comum nos dias de Paulo. Era uma forma de diálogo. A carta, você vai ler, por exemplo, Gálatas, Corinto, Tessalônica, a carta aos Tessalonicenses, parece que é um diálogo ali envolvendo o escritor e quem vai receber, tá? Paulo vai falar assim, eu já disse para vocês, aí ele vai dizer, mas vocês não fizeram isso, mas eu avisei vocês. Então é um diálogo ali que era uma forma literária bastante comum. E Paulo está como um homem versado e muito conhecedor da filosofia grega. Ele leu Platão, leu filósofos gregos como os da época. Então ele vai absorver um pouco da forma literária do modelo grego de escrever, tá? Não é nada mundano Paulo fazer isso não, porque forma literária, Deus não inspirou a forma literária, inspirou o texto bíblico. Então Paulo está simplesmente fazendo aquilo que é comum na época. Bom, como bem observou ali o Dr. Brodus Heide, a forma literária dificilmente se ajusta ao modelo de Paulo, né? O que podemos observar na leitura de Romanos é o uso de diátribes por parte do apóstolo. Nesse modelo literário, que era um recurso muito usado pelos filósofos estoicos e cínicos, tá? Cínicos a gente aprendeu que é uma coisa ruim, né? Era um nome dos filósofos, né? O autor valia-se de uma exposição crítica a respeito de alguma obra. Então Paulo vai fazendo a sua forma literária de escrever a carta, a ponto de nós vermos em Paulo o modelo de Paulo escrever diferente dos outros apóstolos. Quando você compara escritos joaninos com escritos paulinos, dá para perceber a diferença. Até pelo domínio da língua grega, que Paulo tem muito mais do que João, por exemplo. Vocês percebem a diferença? Como começa a carta, o desenvolvimento dela e o final. João não tem esse domínio do grego. João ele tem uma maneira basicamente mais corrida de escrever a carta. Então são modelos diferentes. Paulo vai ter esse modelo aí muito absorvido pela filosofia grega. O conteúdo da carta ele trata de algumas coisas bem específicas, tá? Bem específicas. Vai falar da pecaminosidade do homem, a salvação de Deus, a justificação pela fé, a graça divina, e logo depois das palavras de saudação nós podemos observar a seção que trata sobre a manifestação da justiça de Deus mediante a fé. Então Paulo vai tratar desses temas ao longo de todos os capítulos da carta aos Romanos. Tá? Ele vai seguir a ordem ali, vai falar ali da justificação pela fé, vai falar da salvação do homem, da pecaminosidade. Então Paulo vai numa crescente e ele vai terminar então essa carta com exortações práticas para a vida comum do cristão. Então basicamente a carta de Romanos ela tem este composto, tá? Pecado, graça, salvação e justificação. O homem pecou, o homem precisa ser salvo, tá? O homem pecou, pela graça ele foi salvo. E então agora ele está justificado em Cristo Jesus, tá?
Vai ser basicamente esse o conteúdo da carta aos Romanos. Então Paulo vai mostrar a necessidade espiritual dos gentios e judeus e toda a humanidade tem da salvação. Isso vai ficar muito claro, inclusive mais forte no capítulo 5, quando Paulo vai falar da justificação que agora nos traz paz, né? Nos traz a paz que nós não tínhamos quando não éramos justificados. Por que nós não tínhamos paz? Porque o pecado nos acusava dia e noite. O pecado martelava na nossa cabeça dia e noite. Então, a culpa do pecado em nós nos tirava a paz. Por isso que a justificação é a retirada da culpa. Nós não sentimos mais a culpa dos pecados que nós cometemos. Tá? Seu Dino. Com oração nós transmitimos, nós recebemos a paz. Sim. E aí você vê pessoas que não têm essa paz, eles fazem sacrifício a ponto de se cortar achando que vai ter paz. Sim. Porque só o justificado em Cristo é que possui essa paz. Essa paz que o homem pode até dizer que tem, mas no íntimo, como diz uma pessoa diz assim, lá no escurinho do seu quarto, quando não tem ninguém, é só você e sua cama e Deus que sabe todas as coisas, aí você sabe quem você é. De fato, é lá, somente quando nós estamos nós e Deus, é que realmente toca quem nós somos de fato. O crente não, o cristão convertido, o cristão que está em santificação, ele deita na cama, como Davi dizia, né? Deito, durmo e logo pego no sono. Né? E depois ele acorda e ele diz, tudo isso aconteceu por quê? Porque o Senhor me sustentou. Então essa é a paz que nós temos, que as pessoas não entendem. Então, como a gente canta, né? Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Né? Nós não olhamos para as circunstâncias, não há nada que possa nos trazer a paz. Porque nós já temos essa paz que foi dada por Cristo Jesus, nos tirando a culpa do pecado. Então, nos capítulos 5 vai dizer isso, a ação santificadora do Espírito Santo e o processo de salvação. Então, Paulo vai mostrar, ele justificou-nos, tirou a culpa do pecado, a santificação está em transição, está em andamento. O que é a santificação? Nós não somos mais dominados pelo pecado. O pecado já não nos domina mais, embora esteja ali. Por isso que a gente fala, o crente ele pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer. Agora, ele não é escravo daquela coisa. Não é escravo daquilo. Um crente, eu não posso ir ali no desfile? Eu posso. Se eu quiser, mas se eu quiser. Se eu não quiser, eu não vou. Agora, o escravo, ele não pode dizer, eu não posso fazer isso. Porque ele vai, porque ele é um escravo, ele é dominado por aquilo. Tá? Uma pessoa que é viciada em qualquer coisa, bebida, drogas, ela não consegue se livrar porque ela é uma escrava. Ela não pode dizer assim, hoje eu não vou querer me viciar. Não, ela é uma escrava. Não tem. O crente não, o crente é livre. O crente não tem nada que o domine. Ele é livre porque Cristo conquistou essa liberdade a ele. E a santificação é isso, é nos tirar o domínio, tirar o domínio do pecado sobre nós. Então, nós vemos que essa paz com Deus é nos dada por meio da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Romanos destaca o resultado prático do evangelho da salvação do crente. Através do Espírito Santo, o crente experimenta essa paz. Então, Romanos vai nos mostrar que quando o pecado é tratado na vida do crente, e Paulo vai pegar muito forte nisso, a questão do pecado, da depravação, quando o pecado é tratado, e então a nossa natureza adâmica ela é destronada, então nós agora temos paz com Deus. Temos paz com Deus. E essa paz só pode vir através da justificação em Cristo Jesus. Tá? Nós vemos o capítulo 9 a 11, quando Paulo vai falar do tratamento de Deus para com Israel, o seu povo e a soberania do Senhor, salvando quem Ele quer. Né? O velho texto lá do vaso e o oleiro. Paulo vai mostrar de fato, Deus tem uma tratativa com Israel, porém Ele salva quem Ele quer. Não é pelo fato de ser judeu que vai ser salvo, mas Deus salva quem Ele quer. Ou o oleiro não pode fazer o barro como ele quer. Ou o barro vai dizer para o oleiro, me faça redondinho, me faça quadradinho, me faça mais comprido. Não, o oleiro faz como ele quer. Isso que Paulo vai dizer. Então, Romanos vai nos mostrar
o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Isso vai ser muito claro quando nós chegarmos lá. Então, a última sessão, que é os capítulos, até o capítulo 16, nós vamos ver Paulo colocando o lado prático do Evangelho na transformação de vida. Isso vai estar bem especificamente no capítulo 12 ao 15. E a conclusão da carta, Paulo trata do empreendimento missionário, do empreendimento missionário e algumas recomendações finais que se estende até o capítulo 16. Então, basicamente, a carta é isso. Ela trata da justificação da fé, que é por meio do qual nós alcançamos a paz no nosso coração. Paulo, então, vai dizer como a depravação age, quando a depravação ela domina o ser humano, e o ser humano está no estado de depravação, ele é capaz de cometer todos os pecados, tá? Mas isso tem remédio, a graça de Jesus Cristo, a graça de Deus Pai, enviando Jesus Cristo para nos salvar, nos redimir, nos reconciliar com Ele, e agora Ele nos justifica, por isso nós temos paz com Deus, já não vemos mais Deus com aquela raiva, porque Lutero descreve nos escritos dele, que ele não conseguia entender a justiça de Deus, então ele tinha raiva daquilo, e ele então entendeu quando ele leu que o justo pela fé, e não precisava mais fazer toda aquele festival de sacrifício que ele fazia, de penitências, que agora ele poderia ser justificado pela fé. E então Romanos vai dizer, a paz, essa justificação traz paz com Deus. Então agora nós vamos ver como Deus agiu no nosso passado, como Deus age no nosso presente e como Deus já efetivou o nosso futuro. E ele finaliza então mostrando, uma vez que tudo isso aconteceu na nossa vida, agora nós temos o despreendimento missionário, e então nós temos aí o que ele chama de recomendações finais, tá? Recomendações finais que vão nos ajudar a entender como foi que aqueles crentes, ao entenderem todo o processo da salvação, como eles voltaram para os seus vilarejos, mesmo sabendo das dificuldades que eles iam ter. E Paulo faz então as recomendações no capítulo 16, dizendo a importância de alguns nomes ali que ele dá, e nós vamos ver isso bem detalhado, bem claro, para que nós possamos ser crentes melhores, meus irmãos. Esse é o nosso objetivo com a carta aos Romanos, ser crentes melhores. Realmente aquilo aquela pergunta que eu venho fazendo, que eu espero que você esteja trabalhando com ela lá na sua casa, na sua oração, o que te motiva a estar na igreja? O porquê que você está na igreja? Por que você faz parte dessa igreja? Por que você é crente? Eu acho que essa pergunta deve ter um momento especial na sua oração, como ela tem na minha oração. O que nos motiva a ser crente? O que nos motiva a estar aqui, sentado? O que nos motiva a dizer para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos da cidade, que nós somos crentes, pertencentes a uma igreja? O que nos motiva? Por que estamos aqui? Então, eu creio que Romanos vai nos ajudar a responder essa pergunta. Eu tenho certeza que ao final desta carta, nós vamos estar mais crentes, para a glória de Deus. Amém?